nós vamos conversar sobre música popular brasileira. E para isso eu trouxe aqui no estúdio o Sérgio Albach, que é responsável pela coordenação da música popular brasileira dentro da Fundação Cultural de Curitiba. Sérgio, eu queria saber de você qual é exatamente essa função, quer dizer, que tipo de coordenação você faz dentro da música popular brasileira aqui em Curitiba, na Fundação Cultural? De uma forma geral, eu sou quase como um curador, né? Assim, na questão das programações. Da música popular. Da música popular, né? Então, eu sou o diretor da oficina de música, né? Que acontece em janeiro, junto com o Glauco Soter. Da parte também só de música popular. Da música popular. Porque a oficina de música de Curitiba, ela é muito mais ampla. Tem uma parte que é erudita e tem uma parte que é de música popular. E tem a parte de música antiga também. E a gente também lida com um pequeno núcleo de música latino-americana e de música e tecnologia, né? Com essas partes de aulas de estúdio e tal também, que tem uma pequena parte da oficina lida com isso. Então, eu também lido assim com programação da virada, né? A virada cultural. Exatamente. Aniversário de Curitiba, esses grandes eventos a gente sempre sou sempre consultado, né, para sugerir programações e tal, para tentar dar aquela diversificada. Então você trabalha mais, vamos dizer, com os shows que são promovidos pela Fundação Cultural? Sim. Ou com cursos também? Como é que é? Não, com curso não muito, mas eu também trabalho na parte dos editais, né, que a Fundação ela tá bem calcada em cima dos editais, né, então eu trabalho... O que são esses editais? Os editais que eu coordeno é o edital do Paiol, do Teatro Paiol. São os editais que oferecem a possibilidade para pessoas que quiserem se apresentar naquele espaço artístico poderem se inscrever, é isso? São quase como editais de ocupação, né? Então o edital do Paiol ele tem uma característica que é resumindo, né? O edital é um grupo daqui pegando um convidado de fora, uma pessoa de renome, né? E o edital do TUC também é de programação, que tem que fazer... O TUC, que é o Teatro Universitário. Isso. Você tem que montar, mais inclusive para curadores, assim, você monta uma programação se não me engano, são 10 bandas, e todas elas você vai fazer um videoclipe e vai lançar no TUC. Né? Quais são, então, os espaços que você, vamos dizer, mais ou menos atua com a música popular? Então, é Teatro do Paiol... O Teatro do Paiol, o TUC e o Conservatório. E o Conservatório, né? de MPB. Os 3 grandes espaços, né? E você tem também uma orquestra que você dirige, de música popular. É a orquestra à base de cordas. Não, à base de sopro. À base de sopro. De sopro. Conta um pouco como é que é essa orquestra. Então, nós somos 17 músicos, né? A orquestra, ela vem a formação antiga, né, ainda criada pelo Roberto, quando o Roberto trabalhava no conservatório, em Atali, que ele trabalhava no conservatório, foi ele realmente que deu, digamos assim, o sustentáculo, né, de toda a instituição, até o direcionamento, e a gente usa, quase que continuou, faz 10 anos, mais de 10 anos que ele já não está mais aqui trabalhando. Antigamente a orquestra era uma orquestra que tinham 30 pessoas e tinham os sopros e tinham cordas. Era a orquestra baseada na antiga orquestra de música brasileira lá do Rio de Janeiro. E você tinha as cordas da orquestra sinfônica, né? Então tinha violinos, violoncelos. Mas hoje daí ficaram só... Isso, e daí mais ou menos em 98, também pelo tamanho da orquestra, de viabilização da orquestra também era um pouco complicado. Então o Roberto vislumbrou essa possibilidade de separar os grupos para poder você ter essa maleabilidade. Então às vezes iam só as cordas ou só os sopros e quando dava, juntava também. Então agora são de sopros. Isso. Quais são os instrumentos, assim, então, de cima para baixo, assim, né? Flautas, clarinetes, saxofones, trompetes, trombone. E aí eu tenho uma base rítmico-harmônica com piano, guitarra, baixo, bateria e percussão. E aonde vocês ensaiam? Onde é que vocês se apresentam? A gente tem nossa sala de ensaio lá no conservatório mesmo, né? Que é o nosso auditório lá. E as apresentações a gente faz pelos teatros da cidade, né? Então a gente já fez muito o Teatro Paiol, a Reitoria, a HSBC, já trabalhamos um ano nesse teatro também. No MON fizemos muita programação e esse ano a gente já preveu, vamos fazer apresentações no CRAID, que é o Centro Cultural Portão, né? Foi reativado.
tá muito legal lá, então a gente vai. Mas a gente foi lá na orquestra, assistiu um ensaio e nós vamos mostrar isso aqui um pouco para o pessoal poder ver como é que funciona uma orquestra de sopro. Essa orquestra também tem um repertório de música popular brasileira. Sim, é exclusivamente de música brasileira. Esse ano que a gente teve, há algum tempo atrás, que a gente teve o primeiro convidado internacional, que é um italiano que adora música brasileira, ele é quase brasileiro já. Mas assim, a gente tocou algumas composições dele, mas assim, ele como é um apaixonado pela música brasileira, tudo que ele fez assim tem muita cara de Brasil mesmo. Mas assim, a filosofia da orquestra é só. E daí, vamos dizer, você adapta os arranjos, faz um novo arranjo para essa orquestra com essa formação de sopros? É porque essa formação, a formação da orquestra, ela acabou sendo sedimentada justamente na demanda que a gente tem em Curitiba. Então, por exemplo, é muito difícil você achar um sax barítono em Curitiba. Antigamente a orquestra tinha até oboé, tinha trompa, tinha fagote. Então, como esses instrumentos eles não têm muita, digamos, na época da sedimentação da orquestra, você, se um cara desse sai da orquestra, você daí tem que adaptar toda. Isso que acontecia muito na época do Roberto. Então, era uma série de adaptações. Aí tinha que ficar passando parte de oboé para clarinete. E a gente não queria isso. Eu, né, depois quando assumi a direção, eu queria sedimentar uma formação. E aí a gente fechou nos instrumentos que são instrumentos os mais comuns nas cidades. Então sai um clarinete, não é tão difícil de entrar um outro clarinetista para entrar no lugar, porque a orquestra ainda não trabalha com contrato profissional, né? A orquestra ela tem. Eu ia te perguntar. Quer dizer, esses músicos que fazem parte da orquestra, eles são contratados? Eles vêm esporadicamente? Como é que funciona? A gente ensaia toda semana, mas é um contrato que tem que ser renovado, né? Ele não tem, você não tem carteira assinada, não tem nada, e é como se fosse uma bolsa, né? É um valor bem, digamos, pequeno pelo nível que a orquestra está hoje. Porque realmente na época que foi criada, a orquestra ela tinha uma formação mais de alunos, né? Mas pessoas... hoje eles já estão profissionais. E hoje eu tenho grandes músicos da cidade que são referências, né? Fazem parte da orquestra. Vocês já gravaram algum CD? Nós temos já lançados 4 trabalhos, né? Eu tenho um trabalho que quase ganhou o prêmio TIM, ficamos lá entre os 3 primeiros, né? Que foi um trabalho que eu gostei muito, que é só com obras do Valtel Branco. Esse é o nosso primeiro CD e a gente já teve uma repercussão muito boa, né? Na sequência a gente fez um vídeo, um DVD com o Arrigo Barnabé, gravando a obra, regravamos todos os paranaenses. O Clara Crocodilo, vocês refizeram o Clara Crocodilo, daí com uma formação mais, isso que você comentou da adaptação, então o Arrigo ele me mandou porque a formação original dessa é um trombone, um trompete e um sax, então a gente já colocou para a orquestra, ele gostou muito. Então eu adaptei, o Gabriel Schwartz também, o Luiz Otávio Almeida. Então, e os outros 2 CDs? E daí a gente tem um DVD também com Memari, né, o André Memari que a gente lançou ano passado, um DVD, CD, e um que é o Xodó, que é os nossos compositores, que são composições e arranjos de músicos da orquestra. Da própria orquestra? Da própria orquestra. E a pessoa que quiser ouvir a orquestra, onde é que ela vai? Para assistir um show ou para comprar um CD? Sim, lá no conservatório tem essas informações. A gente tem exatamente, tem a nossa produtora lá. Que fica? E na rua Mateus Leme 66. Mateus Leme, esquina com a 13 de maio. Bem fácil de encontrar. Então lá tem os CDs para vender, DVDs e informações sobre os nossos shows. E aonde que você tem show assim marcado já para esses dias? A gente vai fazer em junho, né? A gente geralmente começa assim um pouco mais adiante para dar tempo de preparar. A gente vai fazer em junho, não sei exatamente os dias, mas segunda semana de junho lá no CRAID, que foi um espaço Centro Cultural Portão, que foi reinaugurado no ano passado, está muito legal.
Então a gente vai fazer lá com o baterista, o Nenê. Certo. Então já sabe, em junho dá para ouvir a orquestra à base de sopros. E sobre o conservatório, que a gente falou agorinha, eu quero que você fale um pouco mais sobre as atividades do Conservatório de Música Popular Brasileira, porque eu sei que foi uma iniciativa inusitada no Brasil, né? Montar um conservatório para ensinar música popular brasileira, mas isso a gente vai conversar, sobre isso nós vamos conversar já já, depois do intervalo. Estamos de volta falando hoje sobre música popular brasileira com o Sérgio Albach, que é coordenador dessa área de música popular brasileira na Fundação Cultural do Curitiba. E agora, como prometemos, nós vamos falar um pouco sobre o Conservatório de MPB aqui de Curitiba. Eu quero que primeiro você explique qual é a formação do conservatório, quer dizer, o que existe lá, quais são os cursos ofertados, porque o conservatório oferece cursos. Sim. Então, como é que funciona? As aulas de instrumento, né? A gente tem mais de 33 professores ali, apesar do pequeno tamanho, o coração é grande. Então tem os cursos dos instrumentos, digamos assim, mais ligados à área de música popular. Então você tem bandolim, tem clarinete, tem flauta, tem professores de violão, são 4 ou 5, se não me engano, piano. Quer dizer, a pessoa que quer estudar um desses instrumentos que você falou e outros mais que ainda tem lá, né, dos 30 e poucos, o que ela tem que fazer? Na verdade, ela tem que estar em contato com o conservatório, porque as inscrições elas são abertas bem antes, para dar todo o tempo No início do ano? E ela é semestral. Então, em junho agora, provavelmente as inscrições, eu não sei te precisar o dia, mas são abertas as inscrições e o professor é quem faz hoje, né, nesses moldes. Isso foi mudado, né, durante o ano. Esse modelo que a gente chegou, hoje é o modelo que está dando muito certo. Então, ele recebe a lista de todos os inscritos e o próprio professor já molda as suas turmas. Então, as pessoas perguntam, mas o conservatório só para profissional? Não é isso, né? O conservatório quem não ele sabe nada de música, nunca tocou um instrumento, pode ir aprender um instrumento no conservatório? Pode. É que o professor ele abre turmas de vários níveis, né? Então, você vai se encaixar num perfil de pessoas que estejam começando. Aí tem toda a questão dos horários, né? Então mas existe uma concorrência muito grande, então realmente imaginar. tem que Até porque os valores que se pagam no conservatório são bem diferentes daqueles das escolas particulares. Exatamente, Mas também lembrando que as aulas são em grupo, né? Então não são aulas individuais. Mesmo aulas de instrumentos? As aulas de instrumentos também são em grupo. E dentro do conservatório, vocês, além dessas aulas, vocês têm alguns grupos, como a tua orquestra a base de sopros, que a gente já falou, tem também o coral das crianças. O Brasileirinho, o Brasileirinho. Né, que é um coral infantil, até uns 13 anos, acho que tem crianças lá. Aí o coral adulto, né, que é o vocal Brasileirão, e a orquestra à base de corda. Que, quando eu estava contando essas coisas da dissidência, né, quando a orquestra se separou, a orquestra era sopros e cordas, mas eram cordas, era como se fosse uma camerata. Era uma orquestra com violinos, com violoncelo. E ainda na gestão do Roberto, ainda ele mesmo teve a ideia de mudar da orquestra de cordas serem cordas brasileiras. Então hoje a orquestra à base de corda tem cavaquinho, bandolim, violão de 7 cordas. Não tem mais violoncelo, então mudou mesmo. Não é aquela tradicional orquestra de cordas, violino? Não, são cordas brasileiras. Então tem viola caipira, percussão. E além das aulas de instrumentos, os alunos também podem aprender, vou dizer, a teoria musical, a ler e escrever música. Sim. Tem aulas de LEM, que a gente fala, leitura e escrita musical. Daí tem aula de harmonia também, professor de harmonia, tem o professor de arranjo.
Né? Então tem algumas matérias teóricas. Fazem parte Sim. disso. Fora isso, a gente tem workshops, né? Assim, durante o ano, cursos às vezes que de 2 dias, né? Esporádicos, né? Ele é aberto para esse tipo de intervenção. E as atividades fixas do conservatório, a gente tem como programação o domingo 11h30, que a gente usa um espaço bem bonito no conservatório, né? Que é o pátio lá, a Praça Jacó do Bandolim, no domingo de manhã. Bom, e que outras atividades o conservatório oferece? Além dos cursos, né, dos grupos estáveis, dos shows, o que mais ele oferece? Esse edital do domingo 11h30 também ele está vinculado com o edital do Terça Brasileira, que também são shows, que normalmente são realizados no Teatro Paiol. Então, para grupos, né, claro que ligados à música brasileira. Então, tem que pegar o edital. Esses editais, quer dizer, a pessoa interessada se inscreve para poder se apresentar no Paiol, na Terça Brasileira. Isso, no site da Fundação Cultural. E tudo isso a gente acha, então, no site da Fundação Cultural de Curitiba. Outra atividade que a gente tem é uma roda de choro, que já tem mais de 10 anos, toda quinta-feira às 5 da tarde, no Conservatório. E isso é de graça também. Chega lá... Chega e pode participar tanto para tocar quanto para ouvir. Sim, né? E também temos o bate-papo musical. Esse bate-papo ele é vinculado, ele é uma contrapartida já do edital do Paiol, né, que a gente fez. Então, o próprio edital que você vai fazer o show no Paiol, você vai trazer o artista também para fazer um bate-papo nosso lá. E a gente está gravando todos esses bate-papos e acabando até montando uma biblioteca de biografia. Então, como tem o artista daqui e o artista convidado, você acaba tendo já 2 biografias ali que podem ser consultadas na fonoteca por enquanto. E a ideia está sendo transcrever. E o conservatório também tem uma fonoteca, né? Uma fonoteca maravilhosa, por sinal, e uma biblioteca muito boa também. E, digamos, todas essas informações, programação, cursos, etc., a pessoa pode encontrar no site da Fundação Cultural de Curitiba. Lá dentro vai ter um item, Conservatório de Música Popular Brasileira, e todas essas informações estarão lá. Exatamente. Então, já sabe, quer aprender a tocar um instrumento? Está aqui uma boa opção. Vai no Conservatório de Música Popular Brasileira, que fica bem no centro da cidade de Curitiba, ali perto, né, do Bebedouro, aqui no centro histórico. Preços módicos. Com preços bem módicos, né? Realmente o preço é muito, muito barato, e ali você entra num universo, né? Você entra num universo musical, né? Porque isso também é uma coisa importante, né? Se você só conviver, né, com outras pessoas, com outros músicos, com outras músicas, né? E o conservatório, ele faz parte da oficina de música de Curitiba? Não necessariamente. Não. Né? A oficina, ela poderia dizer que é um braço do conservatório, no sentido de que a oficina ela tem essa visão do aprimoramento musical, né? Então a gente traz realmente grandes nomes, né, para darem aula aqui. Então seria este ano, essa parte, porque a oficina de música popular brasileira, ela sempre acontece depois, né? Depois da erudita, em janeiro. São 10 anos de 10 dias de música erudita, 10 dias de música popular. 10 dias de música popular. O que teve este ano? Para dar um exemplo aqui para quem está nos ouvindo. Olha, esse ano a gente durante esses anos de programação de oficina, a gente vai conseguindo trazer, né, alguns professores que a gente sempre teve vontade. Esse ano a gente realizou alguns sonhos, um deles foi o Hamilton Godoy, que é o pianista do Zimbo Trio, né, que é uma unanimidade, né, no piano brasileiro, né, e ele veio foi fantástico a vinda dele. Ele veio para dar aula. Ele veio para dar aula. Ano passado ele veio com o Zimbo Trio, né, então é isso, as pessoas se aproximam da oficina, daí vêm, né, ficam com vontade de vir, porque tem pessoas que a gente já convidou que não vêm para a oficina, porque realmente não é um valor muito interessante para certos tipos de cachês, né, então o que a gente tem não é muita coisa. Mas as pessoas vêm pela própria ideologia, né? Ano passado a gente trouxe o Toninho Horta, né? Que foi uma grande... Quer dizer, grandes nomes da MPB, né? Sim. A gente cada vez mais quer trazer isso porque a oficina, ela tem essa vertente, né? E vocês conseguem, por causa da oficina, vocês já conseguiram formar músicos aqui em Curitiba para atuar aqui ou fora daqui? Quer dizer, já tem pessoas que saíram das oficinas? A oficina é um, digamos assim, um grande ponto de encontro, né? Então tem coisas que acontecem aqui que a gente nem sabe que aconteceu depois, mas a gente sabe de muitas outras, próprios professores
com alunos, acabaram tocando, ou entre professores entre si que formaram grupos e tem trabalhos que Como é que está hoje em Curitiba a música popular brasileira? Assim, do que a gente vê de shows, de barzinhos, como é que está? O cenário mudou muito assim com a vinda do conservatório, né? Então você tinha até então a música popular estava, digamos assim, um pouco descentralizada, né? Na década de 80, assim, você não tem assim uma coisa que você existia. Eu até já participava de grupos e tal, mas digamos assim estava bem sem um rumo, assim, né? O conservatório ele acabou, não que todo mundo que fez música brasileira em Curitiba passou pelo conservatório, mas ele acabou, digamos assim, de alguma forma, dando uma certa direcionamento. Você toca que instrumento? Eu toco clarinete. Clarinete. E o clarinete baixo, né? Clarinete baixo. E aí a própria FAP, né, que abriu o curso de música popular, também acabou. Hoje você tem grandes músicos e grandes grupos que foram formados na FAP também. Então você já começa a ter grupos de referência na cidade aí, né? E vamos dizer, existe muita coisa sendo feita em termos de música popular brasileira? Existe. Até de produção de CDs, de shows, aqui, produção local? Sim, existe muita coisa, não vou precisar saber, te dizer em números, mas hoje em dia a gente fez inclusive estava fazendo isso para previsões para a Copa do Mundo, digamos assim, de grupos, né, que a gente colocou, olha, facilmente a gente já viu 60 nomes, assim, mas assim, sem, digamos, pesquisar muito, sem fazer força. Então, essa realmente porque dizem, por exemplo, que Curitiba é uma das cidades que tem o maior número de bandas de rock, né? Que tem banda de rock realmente em tudo quanto é canto. E também dentro da música popular, então. Sim, proliferou bastante aí o movimento. Quer dizer, Curitiba ainda é uma cidade que tem uma produção musical bastante grande. Sim, a gente vê isso também né, como eu trabalho na fundação, acompanho muito essa questão dos editais, né, então acompanho o mecenato lá e a gente viu muitas bandas que eu nunca tinha ouvido falar. Eu também participei de outras bancas, né, de outros editais e é impressionante o que a gente já tem catalogado de quantidade de bandas e coisas muito boas. E vamos dizer, tem algumas dessas bandas que conseguem uma projeção nacional? Ainda é pequeno, né? A gente tem o exemplo agora da banda mais bonita, né, da cidade, que conseguiu assim, por causa do YouTube, né? Exatamente, que trabalhou bastante com a questão da imagem, né? Acertaram de mão cheia no vídeo e realmente fazem um bom trabalho, assim, né? Mas realmente assim são poucos exemplos em Curitiba ainda. Porque a questão do monopólio ainda, Rio-São Paulo, ainda é muito grande. Mas a gente fica vendo os trabalhos que estão sendo feitos aqui e fica com bastante orgulho, assim, tem muita coisa boa. Tem coisas de boa qualidade. E surgem bastantes compositores também? O conservatório, ele se foca mais digamos, no aprendizado do instrumento. Sim. Mas também na formação do compositor ou não? Não tem muita coisa, assim, com relação a isso, foram poucos cursos desses cursos, como eu te falei, cursos rápidos, assim, né? Não existe um curso voltado para composição. Mas você vê hoje em Curitiba bastante gente compondo, produzindo. Criando. Agora, voltando um pouco aos espaços que nós temos aqui da Fundação Cultural, né, da Fundação Cultural do Curitiba, para apresentação de espetáculos. Então, o Paiol, o Teatro do Paiol, que teve durante um grande tempo aí, assim, muitas atividades. Hoje em dia não é tanto mais, né? Não, o Paiol continua com muitas atividades. O Paiol, se você for hoje, né, nesse mês, já agora aqui, praticamente você não vai conseguir uma boa data, porque até o final do ano já está tomado. Já está bem tomado. Mas, com certeza, digamos assim, o Paiol já teve épocas de ouro, mas aí você já tem muita relação com o dinheiro para a programação, né? Você já teve anos no Paiol, assim, que era todo final de semana alguma atração... nacional. Nacional, exatamente. E hoje, então, ele está mais voltado às atrações locais, é isso? Locais, exatamente. Esse edital do Paiol já ocupa um final de semana, 1 ou até 2 por mês, né? São bastante apresentações.
e mais os grupos locais. Ou pessoas que já tenham, que estejam circulando pelo Brasil, acabam passando por Curitiba ou querem vir tocar no Paiol. Mas hoje em dia você já não tem, como a fundação já teve em tempos dourados, que você tinha dinheiro para fazer a programação do teatro, né? Então realmente aquilo ali foi uma época de ouro, mas isso aí já passou e são tempos que não. Mas também não tem um outro mais. lado que eu acho positivo, que é de desenvolvimento, digamos, dos talentos locais, do artista local. Quer dizer, dá para esse artista um espaço para ele se desenvolver também, né? Exatamente. Então é um espaço reconhecido já nacionalmente, né? Quem vem aqui quer voltar, né? Todos os artistas que passaram por aqui tem, o Nelson Ares tem música em homenagem ao Paiol, o Hermeto Pascoal tem, então todo mundo quer homenagear, porque realmente foi acertaram a mão, né? Quando fizeram essa ideia do teatro, como é que se diz, essa reforma, né? Porque era um Paiol de pólvora e tal, e aí também tem essa característica das áreas, né? O Paiol ele tem essa cara assim, mais da MPB, né? Do samba, do choro e tal. E na fundação você tem o TUC, o Teatro Universitário, que daí você já traz mais coisas ligadas a uma cena mais rock and roll, underground, assim. Mas além disso ainda tem também música nas regionais de Curitiba, né? Tem 9 regionais nos diversos bairros ali espalhados pela cidade e também existem cursos de instrumentos nessas regionais? Sim, cada regional ela acabou tendo os instrumentos atendendo a demanda da região. Então em algum lugar tem violão, outro tem canto, acordeon. Quer dizer, então se a pessoa não puder se deslocar para o centro para fazer aulas no conservatório, existe ainda essa alternativa de ir buscar nas regionais, também com essa mesma questão perto da sua casa. Sim, com preços muito baixos e com ótimos professores. Ótimos professores também, quer dizer, dentro da mesma filosofia. Sim. Então, Sérgio, eu quero te agradecer por todas as informações que você nos passou aqui sobre a música popular brasileira que está sendo feita e ensinada aqui na cidade de Curitiba. Obrigada por ter vindo. Eu agradeço a oportunidade, parabéns pelo programa, poder desenvolver um assunto é sempre importante. Tá, muito obrigada. E vocês sabem, esse programa é feito nos estúdios do Centro Universitário Uninter. Fique conosco no próximo Música no Ar.